versículo 21. Êxodo 15, verso 1 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meus pais. Por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. E a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoarão-se as águas, e as correntes pararão em montão. Os vagalhões coalharão-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão o destruirá. Sopraste como teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Povos ouviram e eles estremeceram. Agonias se apoderaram-se e dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte de tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam de Arão, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Este é um mês de alegria para a nossa família da fé, a família Monte Sião. Nós já entramos para esse mês para despedir dos 51 anos e entrar no nosso 52 anos de história da família da fé. Este é um momento, então, de alegria que deve pairar em nossos corações durante todo esse mês, de gratidão a Deus
porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio do seu povo, da sua família, da fé, em especial neste ano que está encerrando dos 51 anos e caminhando assim então para os 52 anos. Diante desse motivo de louvor e de alegria pela história da nossa família da fé, compartilhando então com os irmãos sobre a palavra de Deus, este livro inspirado pelo Senhor, temos aqui diante de nós um cântico. Podemos dizer o primeiro cântico, o mais antigo da palavra de Deus. Foi então escrito pelo servo de Deus, Moisés. Registra aqui esse belo hino que foi entoado, foi cantado com todo o Israel de Deus. Como é que se deu esse cântico? Se nós olharmos para o capítulo 12, quando o povo de Deus sai do Egito, Faraó manda que o povo vá embora depois da morte do primogênito. Então, Faraó fica furioso porque morre o seu filho e tantos outros primogênitos do Egito. Então, ele não queria mais nenhuma outra praga pior do que aquela, já marcando a sua própria família. Dá, então, não porque foi vontade dele, mas a ação soberana de Deus, agora chegou o momento da libertação do povo de Deus. E o povo sai com todas as coisas. Imagine como o texto de Êxodo diz, são 600 mil homens. Não estamos contando aí mulheres e crianças. Saíram ali do Egito rumo à terra prometida. Diante disso, o povo então sai peregrinando, caminhando com muita alegria, até que de repente tem uma surpresa. A surpresa é o mar vermelho diante deles. Eles agora ficam apavorados. O povo começa a ficar inquieto, né, diante daquela circunstância. De um lado, montanha, do outro lado, montanha, à sua frente o mar vermelho, e de repente alguém vem e diz, olha, há um barulho muito grande, e tomamos conhecimento que Faraó e o seu exército está vindo de novo para nos levar de novo à escravidão, levar para o Egito de volta. Diante disso, o povo fica tão desesperado. Mas diz a palavra de Deus que Moisés, por direção divina, traz uma palavra ao povo naquele momento. E diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, dizendo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Bom, diante disso, vem então a ordem de Deus, por intermédio de Moisés, o mar se abre, como vemos no texto lido aqui, e o povo atravessa sem nenhuma dificuldade. Não há atolamento, não há lama, não há nada, tudo seco, o povo atravessa como fosse uma pista, sem nenhuma dificuldade, e transita aquela multidão, olhando de um lado aquele paredão de água, do outro lado aquele paredão, e o povo atravessando. Aí termina a travessia, e o povo então se alegra com isso. Mas nesse interim o povo toma conhecimento que Faraó também entra nesse contexto de querer atravessar também o Mar Vermelho. E aqui nós temos então um cântico que mostra o que se deu com toda essa história que lemos aqui. Mas é importante entender, irmãos, que a palavra de Deus diz assim no Salmo 115, os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não conseguem louvar a Deus. Não só falando morto em termos físico, mas morto espiritualmente. O morto espiritualmente não tem condições de louvar a Deus. Não tem esta alegria como nós temos, salvos em Cristo Jesus. Ou seja, uma pessoa morta em delitos e pecado, ela está escravizada por Satanás. Vive num mundo de ilusões. Não tem condições de forma alguma de cantar louvores ao Senhor. Pode até cantar no meio da multidão. Pode até abrir os seus lábios e começar a cantar. Mas
não há o verdadeiro cântico, não há verdadeiro louvor, porque não pode cantar os hinos de vitória. Somente os eleitos de Deus, somente aqueles que experimentaram o grande livramento que um dia Deus fez na sua vida, como fez na minha vida. Uma pessoa que é salva em Cristo Jesus sabe tributar louvores ao Senhor, sabe realmente cantar e bendizer o nome do Senhor. Quando o rei Davi escreve entre vários cânticos, ele vai escrever no Salmo de número 40, por que ele glorifica a Deus, por que ele exalta esse Deus vivo e verdadeiro. Ele diz assim, porque ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, então, nos dá essa condição de louvarmos a Deus, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou das trevas. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que grande alegria é para a igreja, para o povo de Deus, cantar e glorificar a Deus. Neste episódio, então, Moisés escreve esse cântico. Agora pensa um pouco, nós ficamos felizes aqui quando temos o coral, né? Aqui um grupo da equipe de louvor, recentemente, nós tivemos um grupo grande aqui cantando, ficamos felizes com essas 20 vozes, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Agora você pensa num coral de 600 mil homens cantando o hino da vitória. Imagine a alegria, o entusiasmo daquele povo, vendo a mão de Deus livrando o povo da escravidão de Faraó, do Egito. Que vitória, que cântico de alegria. Mas mesmo assim, é um cântico que foi cantado por lábios imperfeitos, como nós também cantamos, e querendo dar o melhor para o Senhor. Mas haverá um grande dia, haverá um grande e glorioso dia, quando descortinar do céu, as miríadas angelicais virão com o Senhor Jesus, entoarão o hino da vitória, os clarins tocarão para levar a sua igreja, o seu povo, para glorificar para sempre o Deus vivo e verdadeiro. Para isso, irmãos, que grande alegria será para nós desfrutar deste momento que o Senhor pode nos dar naquele último dia, quando Ele buscar a sua igreja. É possível que nós vamos já na presença do Senhor e estaremos com Ele, com o grupo angelical ali, louvando e bendizendo ao Senhor como coro celestial. Mas verá aquele dia que a igreja virá à presença gloriosa do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, mesmo assim, muitas pessoas desprezam os cânticos, desprezam o hino, não têm prazer de louvar a Deus, mesmo tendo experiência do novo nascimento. Eu não consigo compreender isso, né? Uma pessoa que foi alcançado das trevas para a sua maravilhosa luz, deixou de viver sob a régide de Satanás, com toda a sua astúcia e maldade, foi comprado pelo precioso sangue. Deus colocou nos seus lábios um novo cântico, uma nova mensagem, uma mensagem de vida, de esperança, de alegria. E muitas vezes, na hora de cantar o hino, ou na hora de cantar um cântico, não canta, né? Os lábios ficam cerrados, como se desejasse que fosse mudo, né? Eu desejo tanto ser mudo, não quero falar, né? Nós falamos tantas coisas, até coisas indevidas nós falamos, mas tributar e glorificar a Deus, nós queremos deixar de lado. Nós não temos a alegria de cantar o cântico da vitória. Esse povo tiveram alegria de cantar pela grande libertação que eles tiveram das mãos de Faraó. Portanto, o salmista chama a igreja também, o apóstolo Paulo dá essa indicação daqueles que estão com a sua saúde espiritual. Ele então tem prazer de louvar e bendizer assim o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve para a sua palavra à igreja de Éfeso,
ele vai chamar a igreja para algumas instruções importantes na palavra de Deus. Mas ele chama a igreja para esse momento também de reconhecer que nós devemos tributar toda a glória devida ao Senhor. E de que forma ele chama? Diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, que ele diz: uma vez a igreja, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o que ele tem para expressar diante da majestade, do poder de Deus, da obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, na pessoa do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que ele fez? Diz aqui: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria deve ser isso, irmãos, para nós, né, diante dessa grandiosidade. Esse cântico de Moisés nos dá alguns passos importantes para que eu e você, como igreja de Deus, que possamos reconhecer a obra maravilhosa que o nosso Deus fez em nossa vida e na vida da família da fé. Naqueles dias eles cantaram. Por que eles cantaram? Porque eles ficaram, primeiro, livre da condenação. Quando nós lemos o verso 3 até o verso 6, mostra aqui que Faraó quis alcançar aquelas pessoas. Faraó desejava de novo ter em suas mãos e escravizar Israel. Mas Faraó não conseguiu alcançá-lo, porque o Cordeiro de Deus, o próprio Deus, preparou para essa hora tão importante da igreja, que é a libertação. E o povo, então, agora foi libertado dessa condenação ou dessa escravidão. Faraó, com todo o seu braço forte, com todo o seu exército, não conseguiu alcançar e não conseguiu ameaçar dele e os seus exércitos com o povo de Israel, porque ficaram inúteis diante do poder de Deus. Quando Deus nos liberta, irmãos, quando Deus nos transforma, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós na nosso trajeto da nossa vida cristã, o Senhor é o centro da nossa vida, pode ter certeza de uma coisa: o inimigo vai tentar de todas as formas, mas não terá poder sobre você, não dominará você, porque você está diante do poder de Deus, aquele que nos guarda, aqueles que nos protege. Satanás não pôde nos arrebatar das mãos de Cristo. Não pode. Se eu fui comprado, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, ele não tem condições de privar de nós a maravilhosa comunhão com o Senhor, a não ser que nós intercessamos o Espírito Santo de Deus, esse Deus que opera em nós. Não pode impedir, irmãos, os eleitos de Deus, por mais simples que nós sejamos na nossa vida cristã, o céu é real, é verdadeiro para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. É muito lindo a carta de Paulo, quando escreve aos Romanos, em especial ao capítulo 8 de Romanos. É um livro que fala da ação do Espírito eterno de Deus, quando ele se manifesta em atuar na vida do seu povo, na vida da sua igreja, levando a igreja a glorificar o autor da nossa salvação, levando a nós reconhecer que toda a glória e toda a honra deve ser dada ao Senhor. Esse texto de Romanos nos apresenta algo interessante. Ele diz, logo no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele vai terminar o seu capítulo dizendo o seguinte também: ninguém separará do amor de Cristo. Ou seja, nós temos esta certeza, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo, mesmo que nós enfrentamos as diversidades da vida. Quando nós olhamos o versículo 35 a 39, Paulo diz: quem vai me separar do amor de Cristo? É a fome, é a peste,
é isto, é aquilo. Não, nada vai me separar do amor de Cristo. Portanto, irmãos, é importante nós lembrarmos do hino da vitória. A igreja de Cristo, você faz parte dessa igreja gloriosa, dessa igreja que Deus nos deu esse livramento. Ele nos livrou da condenação eterna. Mas o que leva a igreja é também cantar os outros hinos com um hino de vitória, porque nós fomos separados do mundo. O verso 19 do cântico diz assim, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram o pé enxuto pelo meio do mar. É uma vitória como essa, irmãos? Saber que o mundo, de todas as formas, tenta nos impedir de caminhar, de ter vitória na caminhada da vida cristã, mas o que o texto mostra é que o Senhor é conosco. Mas ele vai dizer algo muito interessante, irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos o poder de Deus agindo na minha vida, na sua vida, e precisamos compreender isso e poder cantar o hino de vitória, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Dois homens importantes nessa história, Faraó e Moisés. Faraó e Moisés. Moisés, quando ainda era soldado da corte do Egito, ele descobriu que ele era um hebreu. Quando ele descobriu, foi ter contato com o povo hebreu. E lá ele encontrou a sua mãe. Lá encontrou, e contaram-se a história de como que se deu a vida dele. E ele então sentiu que foi a mão de Deus trabalhando de forma especial aquele menino que poderia ser morto, porque estava havendo uma morte até 2 anos de idade, quem fosse menino naquela época, decretado por Faraó, para que não tivesse nenhum menino até 2 anos. Ele foi guardado, foi protegido, foi levado pela a filha de Faraó, cresceu, se formou, se preparou, tornou-se um exército, um soldado preparado para uma grande guerra. Deus estava preparando este homem para ser, no dia de amanhã, o grande instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Mas veja, irmãos, que muitas vezes a gente não compreende isso. Precisamos compreender que algumas coisas podem acontecer diferente na nossa vida, e a gente pensar, mas Deus está distante de mim. Não, Ele está trabalhando com a sua vida, com a minha vida. O que nós precisamos está no centro da vontade de Deus. Moisés não deixou, não se empolgou com as coisas da corte. Ele deixou todas aquelas coisas para trás e resolveu servir ao Senhor. Quando nós lemos, irmãos, na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, temos o registro do que foi Moisés, quando o escritor mostra a sua grandeza, o seu amor pelo Deus de Israel. Lá no capítulo 11 de Hebreus diz assim, no verso 24: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, porém foram tragados todos eles. Moisés não se preocupou de estar diante das iguarias da corte de Faraó. Preferiu servir o Deus de Israel. É o preço que a igreja paga quando nós somos libertados por Cristo. Temos que ter essa alegria que nós somos separados
do mundo. Não pertencemos a esse mundo. Nós não estamos aqui para servir a nossa vida, a nossa alma a Satanás, mas nós estamos aqui para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque quem serve Satanás perderá tudo, inclusive a sua própria alma. Mas o nosso cântico vai falar: regozijai, família Monte Sião, no Senhor. No verso 1, e o verso 2, e o verso 20 e 21, tem outro motivo para nós, como igreja do Senhor, em aniversário, alegrar-se no Senhor. Ele diz aqui que nesse verso do cântico que ele manifesta a alegria no Senhor. Ou seja, Israel viu, confiou e cantou. Ou seja, nós temos a alegria de cantar. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Irmãos, que coisa grandiosa e maravilhosa. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Por que nós, irmão, exaltamos o Senhor? Porque dominicalmente nós deixamos nossos lares, nos tornamos uma grande família da fé, reunida nesta casa de oração, porque o nosso objetivo é, como igreja do Senhor, cantar o hino da vitória. Aquele hino que o Senhor nos deu, tirando nós, como falamos, do pecado, separando nós desse mundo e trazendo em nós um cântico maravilhoso, reconhecendo quem é esse Deus que nós cantamos, quem é esse Deus que nós glorificamos, quem é esse Deus que nós exaltamos, quem é esse Deus que nós conseguimos entender a grandeza deste Deus. E esse Deus nos mostra a sua imutabilidade, que está no verso 18, esse Deus nos mostra a sua santidade, que está no verso 11. Esse Deus nos mostra a habilidade da ação soberana de Deus, interferir na história do povo de Deus, que está no verso 3 a 10. E esse texto nos mostra também, esse cântico, a bondade do Senhor. É por isso que nós glorificamos. Assim como foram esses 600 mil homens e mulheres e crianças, glorificando a Deus pelo cântico da vitória. Eles cantaram o hino, tiveram essa experiência real com Deus. Assim como um dia você teve também, quando o Senhor te alcançou, tirou você do lamaçal do pecado e colocou você no centro, ou nós no centro da direção do nosso Deus. Irmãos, como é importante cantar, como é importante glorificar a Deus e olhar os grandes feitos de Deus. Deus fez isso com o povo de Israel, tirando aquela escravidão. Deus fez isso conosco durante 52 anos de história da nossa igreja. Quantas vidas foram libertadas, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelos hinos, pelo cântico da vitória, e hoje estão servindo ao Senhor. Outros já deixaram a sua presença entre nós, estão na glória com o Senhor Jesus. Mas cantaram o hino da vitória, regozijaram como família de Deus, como povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós cantamos, e cantamos tantos cânticos, mas não prestamos atenção na letra e nos hinos. E às vezes nós cantamos até como mentira, porque nós não vivemos aquilo que nós cantamos. Temos que viver o cântico da vitória. Temos que exaltar com todo o nosso fervor, com nossa alegria, o hino da vitória. Louvar a Deus, porque Ele é a razão de todo este louvor. Às vezes nós falamos assim: tudo, ó Cristo, a Ti o entrego, sem termos feito essa entrega real. Nós falamos, tudo a Ti, Senhor, entrego, quando na verdade nós não entregamos profundamente todo o nosso ser. Nós queremos que o mundo trabalhe em algum lugar da nossa vida. Nós queremos que as coisas desse século sejam um ponto ainda de referência na nossa vida, quando Deus espera de nós uma entrega soberana da nossa vida, porque Ele é o autor da nossa vida, aquele que é a razão de todo o nosso viver. Às vezes nós pensamos como aquele homem, aquele fazendeiro, que conquistou
Deus deu para ele a bênção de ter uma grande lavoura. E ele pensou em si mesmo. Ele pensou, quem sabe, só na família dele. Vou fazer muitos celeiros e mais celeiros. E vou ajuntar tudo isso. E agora eu vou desfrutar. E vou fazer de tudo. E agora eu tenho tudo para a minha vida toda. Pobre homem. Diz o texto que hoje mesmo vou pedir a sua vida. O que adiantou ajuntar tesouros na terra e não ter o tesouro do céu? O que adianta pensar somente nas coisas terrenas e não pensar nas coisas que estão, né, no campo celestial? Nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós não temos morada, nossa morada não é aqui, nós não vamos desfrutar eternamente aqui, nós vamos estar eternamente com o Senhor. Então nós devemos cantar, irmãos, com o coração, cantar do Senhor para o Senhor o hino da vitória. E por fim, por que naqueles dias eles cantaram? Por que eles cantaram? Porque eles ficaram felizes, porque foram triunfantes no Senhor. No verso 9 e 10, o Senhor operou a vitória impressionante para o povo de Israel. Faraó, quando já aproximava para tomar na sua cabeça o povo de Israel de novo para a escravidão, ele fez algumas afirmações que o inimigo faz. E o inimigo faz, mas aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Diz as palavras do inimigo. Faraó, com seu exército, diz: eu perseguirei, eu alcançarei, eu vou repartir os despojos do povo de Israel para todos os exércitos. A minha alma se fartará deles. Eu vou desfrutar, quem sabe matá-lo, escravizá-lo, fazer qualquer coisa. Vou arrancar a minha espada e a minha mão os destruirá. Essa era a cabeça do faraó e o seu exército, né? Mas essas coisas não aconteceu, porque o Senhor triunfou sobre ele. Diz: o sopro com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas, e todos pereceram. Como foi dito no começo, diz Deus a Moisés para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, porque o egípcio que vocês veem hoje, nunca mais o tornareis ver. Irmãos, é um mês de vitória, um mês de alegria, um mês de adoração, um mês de louvar a Deus pelos grandes feitos na sua vida pessoal, na sua família e na nossa grande família Monte Sião. Que seja um mês de louvor, adoração, de gratidão, mas seja um mês também que desperte em nós a alegria para uma grande adoração ao Senhor, que é digno de toda a honra e de todo louvor. Vamos, assim, reconhecer que toda a glória é devida ao Senhor. Deus deu vitória a Israel, Deus também está dando vitória ao seu povo nos nossos dias. E que seja isso para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe.